E aí, Gus aqui, mais um vídeo andando pelo bosque da Fazendinha em Curitiba, né? São bosques aqui que você tem os parques que são lugares um pouquinho maiores na cidade, e aí tem os bosques que são lugares um pouco mais aconchegantes, assim, mais do bairro, assim. Show de bola aqui também. É o seguinte, se você, como desenvolvedor, fizer o seu código bem feito, se ele estiver bem feito, você não precisa testar. Sobre isso que eu vou falar hoje. O pessoal de QA já se debateu no seu túmulo, né? E aí a pega é a seguinte, cara. Para que serve teste de software, né? Você precisa fazer teste, mas que inferno. Eu vou trazer eu tô trazendo esse assunto porque assim, ele aparentemente é simples, mas ele não é simples, cara, e principalmente para quem está começando na área. Porque quando você começa a aprender programação, você dificilmente já começa com esse espírito de teste. Até porque não faz muito sentido, né? Você tem tanta coisa para aprender no começo, para assimilar, né? São coisas abstratas que você precisa entender, que é preciso ir de uma coisa de cada vez, né? E aí, cara, você vai lá, aí você aprende, vai aprendendo ali a sua linguagem de programação, vai construindo a sua lógica, você vai testando, aí entra conceito de loop, entra conceito de função, de variáveis, de você resolver exercícios de lógica de programação de maneira geral, estrutura de dados. Então esse negócio ele é complexo. E aí você já vai criando o hábito de resolver esses exercícios. Aí a hora que chega, quando chega, né? Porque tem muito curso que você vai fazer que não vai te dar base nenhuma de teste. Inclusive isso você deve procurar, cara, porque você precisa aprender teste, que é uma coisa fundamental. Mas a hora que chega nessa parte de teste, o pessoal dá uma bugada, fala assim, cara, mas eu já estou fazendo teste, né? Já estou fazendo o meu console log no meu JavaScript. Já estou vendo a saída do meu código no browser. Já está certo. Eu estou garantindo que está correto o meu código. Eu preciso fazer teste para quê, cara? Para que eu preciso fazer isso? E aí existe vamos dizer assim, uma dificuldade de entender o porquê que você precisa entender teste. Por que você precisa testar o seu código? E aí eu gosto de sempre explicar a necessidade de testar, né, com um carro, cara. Quando você vai ter um novo carro sendo criado, o que a montadora faz? Ela tem uma porção de processos que vai ser para poder construir um carro e lançar ele, começar a vender. Mas um dos passos é justamente você testar o carro. E é testar o carro em diversos cenários. Por exemplo, no cenário de segurança. Então, você com certeza já viu aqueles vídeos que o carro vai e rebenta, né, numa parede ou em algum obstáculo e tal, e aí tem um boneco dentro do carro, e aí o airbag abre, aí para poder ver o dano que aconteceu no boneco e tal. E aí você tem uma série de testes com velocidades diferentes, com uma porção de cenários diferentes, de situações diferentes de velocidade e tal, para que durante esses testes você crie cenários onde a segurança possa ser melhorada. E não adianta você criar um carro no desenho e colocar ele físico e achar assim, não, pô, a gente fez tão bonitinho, cara. A gente colocou tanta energia nisso. A gente fez com tanto amor e carinho. Por que eu vou precisar testar ele? Ele já está perfeito. Isso não existe a menor possibilidade disso acontecer. Então, existe uma série de testes. Isso com carro, isso com qualquer produto. Qualquer produto. Isso é o controle de qualidade, cara. E mesmo passando por esses controles de qualidade, a gente ainda vê recalls, né? Porque futuramente, a hora que o carro começa a pipocar pela cidade, né? Um monte de gente comprar e aí sim, né? Ele vai ser colocado à prova de uma maneira real em diversos cenários ao mesmo tempo pelos usuários. Aí o pessoal descobre, pô, numa situação aqui que a gente não tinha levado em conta, isso deu ruim, vamos fazer um recall. Aí chama todo mundo para trazer o carro de volta para poder trocar uma peça. Isso é um negócio completamente comum de acontecer. A gente vê isso acontecendo o tempo todo.
E por que com software você não faria a mesma coisa? É legal, é interessante pensar isso, porque como o software é uma parada abstrata, né, do tipo, cara, não é algo físico que você consegue ver, é difícil você entender que você precisa testar ou que existem cenários onde ele não vai funcionar direito, onde o seu usuário vai colocar alguma situação ali que você não tinha pensado e vai quebrar, vai crashar, vai destruir o seu sistema. Então é um pouco mais difícil de você aprender a entender dessa forma. Mas é fundamental que você entenda isso. Por questão de qualidade, cara. Pelos mesmos princípios que eu acabei de falar. De qualidade. Então, não existe a possibilidade de você levar em conta de que, não, se eu fizer meu código muito certinho, eu não preciso testar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, mesmo que você crie testes, pensa só, mesmo que você crie testes, você vai criar uma porrada de testes. Você vai colocar, você vai cobrir 100% do seu código de teste. Vamos imaginar esse cenário. Mesmo cobrindo o seu código com testes, você não garante que o seu código funcione em qualquer situação. Porque isso é impossível. Assim como é impossível falar que o airbag do carro X ele vai abrir em todas as possibilidades possíveis, porque você não consegue testar todas as possibilidades possíveis antes de lançar um carro, nem depois, nem nunca. Porque são infinitas possibilidades. Assim como vão ser infinitas possibilidades do uso do seu software pelo seu usuário. Nunca subestime o seu usuário. O usuário vai... E cara, não necessariamente por querer. Às vezes por uma situação de hardware específico que ele tem no computador dele, no país, do fuso horário, sei lá, cara, pode ser tanta coisa que a gente não consegue levar isso em conta porque é impossível. Agora, se você não testa nada, fala assim, não, eu vi a saída aqui da minha função num console log, no meu JavaScript, e aí deu certinho o que eu pensei, o que eu sabia que ia dar. Então beleza, eu vou partir do pressuposto de que qualquer valor que for entrado nesse input vai dar certo. Isso é um controle de qualidade zero, né? Então, você criar testes, isso vai fazer com que o seu código seja melhor na hora de você construir o seu código. Segundo ponto que é importante também você levar em conta é a manutenção do código, cara. Então, assim, a hora que você está criando ele e você está fazendo tudo é uma coisa. Depois, quando outra pessoa for fazer alguma coisa, for melhorar ou vai mexer em alguma coisa no código, é difícil você saber, porque uma coisa, quem está aprendendo, é você ter um arquivo JavaScript no seu projetinho. E pequeno, com, sei lá, 50 linhas, e você saber tudo que tem ali e resolver. Outra coisa é você ter um projeto com centenas de arquivos de código, com milhares e milhares de linhas. Não tem como você saber qual que vai ser o impacto de uma mudançazinha numa função. É muito difícil você conseguir isso. Agora, com testes, você consegue saber com muito mais previsibilidade o que vai ter de efeito no seu código. Então, pô, eu mexi num negocinho aqui e aí dentro daquela função deu tudo certo, melhorou, a performance ficou boa e tal, não sei o quê. Aí você pressupõe que deu tudo certo. Só que pode ser que aquela função esteja atrelada a uma outra que você não levou em conta, mas que num teste vai pegar. E que você vai saber que aquele cenário ele foi construído por um objetivo específico que você não pode mexer do jeito que você estava pensando. Então, tudo isso tem a ver com testes. Os testes, eles podem ser feitos pelo desenvolvedor, eles podem ser feitos pelo pessoal de testes mesmo, que é normalmente o time de QA, né, de qualidade da empresa, quando você tem essa divisão. Ou, né, você já tem aquele cenário onde você já recebe os testes prontos e você vai desenvolver em cima dos testes prontos, que daí já tem ali os requisitos já sendo atendidos do seu software, e aí você já sabe o que é esperado que aconteça de saída de uma função em diversos cenários e você cria aquele seu software, aquele seu algoritmo em cima daquele resultado esperado. Isso também acontece, mas na maioria das vezes a gente tem visto cada vez mais
o desenvolvedor fazendo tudo, cara. Então, ele cria o teste, ele desenvolve o código, depois ele atualiza o teste. Então, você ter habilidade de trabalhar com testes é um diferencial tremendo na sua carreira. Para finalizar o vídeo, né, eu comecei lá. Se você fizer o seu código bonitinho, você não precisa testar. Mentira, cara. Falso, nulo, undefined. Erro. Claro que você precisa testar, cara. Não existe a possibilidade de você não testar o seu código. E se você quer ser um desenvolvedor que tem uma carreira boa, consolidada, importante ali, fundamentada, você tem que aprender testes também. Mas na sua hora, cara, não precisa já começar preocupando com testes. Em algum momento você vai sentir a necessidade e aí vai ser importante você aprender também. Beleza? Lembrando sempre, toda segunda-feira tem episódio novo, inédito do Papinho Tech, meu podcast onde eu trago pessoas da área de tecnologia. Ele tem aqui no meu YouTube e também nas principais plataformas de áudio, caso você prefira só me ouvir, né, não me ver, porque eu sou muito feio. Também todo domingo, às 18 horas, a gente tem as lives aqui no canal sobre as categorias de base da programação. Eu te convido a participar, para você que está começando ou quer evoluir um pouquinho mais as bases fundamentais. Se você quer apoiar, se torne membro, cara. O link está aqui na descrição. E também você vai ter acesso ali às gravações anteriores do categoria de base da programação e uma opção de outros benefícios interessantes aí para você também. Beleza? Deixa aqui nos comentários se você curte esse tipo de vídeo que eu faço aqui andando por aí. Quais são os outros assuntos que você gostaria que eu comentasse, porque a minha criatividade ela tem limite e eu já não sei mais o que falar. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!